Fala aí pessoal, beleza? Primeiramente eu queria agradecer a todo o pessoal do canal Arte da Guerra, né, que está vindo assistir o meu canal, e principalmente o comandante Robson Farinazzo, né, que ele que está dando todo esse apoio para eu crescer, que sou um cara assim novo, né, estou começando faz 3 meses que eu estou só no YouTube, mas o pessoal está gostando, né, então eu agradeço muito, de verdade. Mas indo já se direcionando um pouco mais para o vídeo, antes de começar mesmo, eu queria falar que, assim, esse canal aqui ele não vai falar sobre coisas assim, tipo teoria da conspiração. E apesar do assunto de hoje, você já deve ter visto o título do vídeo, ser um pouco delicado, que muitos encaram como teoria da conspiração, o ponto que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês é abrir um pouco a cabeça de vocês para, assim, além do que eu estou falando só, não é a questão em si, mas, como posso falar, sem dar spoiler do vídeo. Eu quero que vocês abram um pouco a cabeça, tipo, assim, que nem eu falei com meu pai, a gente vive numa Matrix, né? Então, assim, quem já viu o vídeo vai entender que ou você aceita tudo aquilo que falam hoje em dia como uma verdade absoluta e vive bem, vive tranquilo, ou você começa a entender as coisas que acontecem por baixo dos panos, que geralmente as pessoas não percebem, ou não entendem, ou não ficam sabendo, e aí você passa a ficar um pouco mais preocupado com as coisas. E esse é o problema. Que, não que eu seja assim o dono da verdade, né, o ser supremo da sabedoria universal, mas assim, se você começar a ligar os pontos, se você começa a estudar um pouco, não precisa nem ser tão assim inteligente, ficar milhares de horas estudando, que você consegue começar a perceber as coisas. Ainda mais se tem canais bons no YouTube, que nem o canal Arte da Guerra, eles fazem que nem os pássaros, né, as mães pássaros que entrega já todo mastigado, né, pra gente. Então fica um pouco mais fácil de a gente começar a perceber como funcionam as coisas. E é esse o ponto que eu quero trabalhar com vocês. Bom, aqui eu já falei bastante coisa, mas vamos lá para o vídeo de hoje. Como eu já falei para vocês, né, esse é um tema um pouco delicado, que tem muita gente falando dos dois lados, então eu não vou falar, assim, cravar nada para vocês, eu só estou vindo destacar alguns pontos. Claro que talvez vocês percebam qual que é o meu posicionamento, mas, assim, eu não estou cravando nada, até porque não tem como a gente saber exatamente. Só vou colocar alguns pontos para linkar, assim, para vocês começarem a entender um pouco o que eu quero dizer, sem que eu fale exatamente. Que os Estados Unidos espionam todo mundo, a gente já sabe, né? Até inclusive esses dias saiu uma notícia que, acho que na Alemanha, na França, sei lá, eles pegaram espionagem americana, e claro, isso é uma crise diplomática, né? Mas se vocês lembrarem também, em 2013 foram pegas escutas aqui no Brasil, né, no gabinete da presidente Dilma, na época, e na Petrobras, em vários lugares, né? Então, assim, não é novidade que eles espionam a gente. Mas desde 1978, a CIA já espionava o nosso programa espacial, né? Isso ficou um pouco mais, assim, em evidência que já passou o tempo, então alguns documentos foram já desclassificados, ou seja, eles foram publicados ou, na verdade, permitidos ao público ter acesso. Nem todos os fatos que eu falar aqui, eles são, assim, claramente ligados a qualquer pessoa, assim, a qualquer grupo, a qualquer estado, a gente não tem como saber. Mas eu vou comentar porque, como eu falei, é para vocês pensarem, né? Eu não coloquei tudo que eu pesquisei, que eu achei, que eu vou deixar os links lá no fim da descrição, mas eu acho válido colocar aqui porque acrescenta, né? Foram fatos que tem a ver com a questão aqui do vídeo. Então eu vou colocar porque eu acho que é legal para vocês saberem também. Em 86, um grupo armado invadiu o Centro Tecnológico da Aeronáutica e subtraiu algumas informações sobre o nosso VLS. Para quem não sabe, o VLS é o Veículo de Lançamento de Satélites, ou seja, nosso foguete. E depois de ele ter sido surpreendido, né, eles terem sido pegos, eles saíram trocando tiro com a segurança do local. Em 87 começou a obstrução americana ao nosso projeto espacial, nosso programa espacial. Eles fizeram praticamente uma sanção informal, né, que atrapalharam muito o nosso progresso, que atrapalhou assim, de forma que era para a gente ter feito o lançamento em 89. Ele só foi feito em 97, pra vocês terem uma noção.
E é bom a gente falar também que, além do VLS, o projeto ia ser 4 satélites também, que eram 2 de sensoriamento remoto e 2 para coleta de dados. Telegramas confidenciais do Itamaraty relataram que os Estados Unidos embargaram e atrapalharam muito as negociações com outros países, que eles eram os fornecedores de matérias-primas e tecnológicas que eram essenciais para o nosso programa. Em um desses telegramas, o Itamaraty colocou na conta dos Estados Unidos um atraso de vários anos na produção e no lançamento dos satélites. Em 1991, por pressão americana, o presidente Collor rejeitou uma oferta russa de transferência total de tecnologia através da Elebra, e ele preferiu fazer contrato com a Orbiter americana, e isso custou a gente 18 milhões do projeto do Programa Espacial Brasileiro. Em 2001, o ministro Ronaldo Sardenberg deu uma entrevista para a revista Veja, que ele falou o seguinte: sabe qual era a posição inicial dos Estados Unidos? Eles queriam que desistíssemos do VLS. Respondi que não havia ido lá para negociar com o VLS, mas para começar a negociar lançamentos a partir de Alcântara com uso de tecnologia americana protegida. Em 2002, o brigadeiro Reginaldo dos Santos disse em uma palestra que os americanos queriam que nós desistíssemos do VLS para que eles assinassem o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Em 2003, aconteceu a tragédia de Alcântara, aquela explosão que matou 21 grandes cientistas brasileiros. Oficialmente, as investigações da FAB concluíram que uma falha elétrica de origem indeterminada causou o incidente 3 dias antes do lançamento, enquanto estava sendo preparado para o evento. Logo após o incidente, muitos disseram, até na mídia, que achavam que a gente tinha sofrido uma sabotagem, apesar de muitos outros acharem que isso é uma teoria da conspiração e tal. Apesar disso, vários cientistas renomados defenderam essa hipótese, com várias teorias diferentes. Por exemplo, uma das principais é a que poderia ter sido um disparo de um fuzil .50, tipo uma Barrett, como por exemplo o Roberto Schlichting, que ele é pesquisador espacial e perito em armas, e outra que poderia ter sido um ataque eletromagnético, e aí de vários tipos diferentes também, como por exemplo o cientista Edson Bittencourt, que ele é professor do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que ele mesmo negou a possibilidade de uma ignição espontânea nos motores, que é o que foi alegado. Interessantemente, em janeiro do mesmo ano, os Estados Unidos apresentaram uma nova arma que alguns chamaram de bomba de micro-ondas. Esse artefato pode ser operado a partir de avião, mísseis de cruzeiro, navios, satélites, etc. E o que acontece? Ele basicamente emite um pulso eletromagnético muito forte, para onde ele estiver direcionado, que destrói todos os equipamentos eletrônicos. E aí ele é muito eficaz. Geralmente ele é bastante empregado contra foguetes mesmo, satélites também, radares, e até mesmo, por exemplo, até para navios, porque aí atrapalha bastante os mecanismos eletrônicos dos veículos que forem atingidos. Curiosamente, os Estados Unidos estão usando ele agora mesmo na Coreia do Norte, principalmente na função para impedir os lançamentos de mísseis coreanos. A pressão realizada pelos norte-americanos no projeto espacial brasileiro foi ressaltada por todo esse tempo por vários especialistas brasileiros, e até o Wikileaks, em um dos telegramas que foram publicados por eles em 2010, falaram que ainda em 2009 eles ainda faziam isso. Em fevereiro daquele ano, o diplomata americano no Brasil, Clifford Sobel, enviou um telegrama aos Estados Unidos, que ele relata que os representantes ucranianos, através da embaixada deles no Brasil, fizeram gestões para que o governo americano revisse a posição de boicote ao uso de Alcântara para o lançamento de qualquer satélite fabricado nos Estados Unidos. A resposta do governo americano para a missão em Brasília foi bem clara, que eles comunicaram que era para falar para o embaixador ucraniano em Brasília, Volodymyr Lakomov, que os Estados Unidos não quer que nenhuma tecnologia seja transferida para o Programa Espacial Brasileiro. Entre aspas, eles colocaram o seguinte: queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil, diz um trecho desse telegrama. Em outra parte do documento,
Eles são ainda mais claros no que eles querem, que eles falaram o seguinte: embora os Estados Unidos estejam preparados para apoiar o projeto conjunto ucraniano-brasileiro, uma vez que o TSA, que é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, entre em vigor, não apoiamos o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. Lembrando que a gente tinha assinado, depois daquele acidente em 2003, um acordo com a Ucrânia para desenvolvimento conjunto dos programas espaciais nossos e deles. José Israel Vargas, que foi o ministro da Ciência entre 92 e 98, confirmou as ações dos Estados Unidos para prejudicar o nosso programa espacial. Segundo ele, entre aspas, houve sim pressão americana para qualquer desenvolvimento de foguetes contra nós e contra todo mundo que fizesse. Segundo ele, países mais avançados que ajudassem outros países a criar seus programas, que foi o que aconteceu na França com o Brasil, também eram pressionados. Em 2009, a Folha de São Paulo fez uma publicação que chamava Boias Suspeitas Cercam Base de Foguetes Brasileira. Segundo essa publicação, a ABIN fez um relatório em que eles falaram que em 2008 eles apreenderam várias boias com sistemas de telemetria que podiam captar, enviar e processar dados à distância. E já era a terceira vez que eles capturavam boias desse tipo, com intervalos de cada 2 anos. Ou seja, apreenderam em 2008, 2006 e 2004. O problema é que essas boias elas são usadas para pesca em alto mar, principalmente na localização de cardumes. Mas se elas forem modificadas, elas podem interferir nos sinais até dos foguetes, segundo a ABIN. O equipamento foi analisado pelo Instituto de Pesquisas da Marinha e não foi descartada a hipótese de que eles teriam sido usados para interferir nas comunicações entre o foguete e a base de Alcântara. A matéria cita trechos do relatório, como por exemplo aqui. A agência tem monitorado o aparecimento de boias em intervalos de 2 anos. Nas praias do CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, elas são acionadas por controle remoto, via satélite, e têm capacidade de enviar, transmitir e medir frequência, além de possuírem espaço suficiente para abrigarem corpos estranhos. Estão equipadas com bateria de longa duração e painel solar. Outro trecho diz o seguinte: há de se estranhar a presença dessas boias no local, porque a região não tem indústria pesqueira, não está na rota de barcos que as utilizem para tal, elas não se deslocam para muito distante de onde são colocadas, e no entanto só são encontradas nas praias próximas ao CLA, apesar dos quilômetros de praias existentes no Maranhão. É interessante aqui a gente comentar que é muito comum na espionagem que se adapte coisas comuns para uso na espionagem, né? Então, por exemplo, navios pesqueiros, aliás, navios espiões, frequentemente são adaptados ou são modificados para parecer cargueiros ou pesqueiros. E nesse caso aqui, não seria estranho, assim, ninguém ia parar para ficar analisando se um pesqueiro colocasse uma boia para encontrar cardumes, né? A ABIN não conseguiu chegar a uma conclusão se as boias estavam ou não funcionando durante os lançamentos, mas só para exemplificar, entre as apreensões de 2008 e 2006, em 19 de julho de 2007, enquanto eu estava fazendo aniversário, realizaram o lançamento do foguete VSB-30, que foi parcialmente bem sucedido, mas o módulo útil pousou na água, só que ele não foi encontrado depois, por problemas na telemetria, né, na comunicação entre o foguete e a base. Apesar de ter seguido como planejado e pousado na água, segundo o CLA, durante a queda houve oscilações no sinal de telemetria, o que dificultou o resgate do módulo após o lançamento. Além das boias, um outro ponto destacado pela ABIN, que preocupa um pouco, é o número, entre aspas, elevado de estrangeiros na região. O que é muito estranho porque é uma cidade muito pequena, sem infraestrutura turística para que atraia estrangeiros. E além disso, é uma cidade bem pobre, então isso potencializa a vulnerabilidade das pessoas de lá a agentes e a ONGs mal intencionadas de outros países que poderiam recrutar essas pessoas, e isso não seria nem um pouco difícil de acontecer. Até porque a maioria dessas ONGs que tem na região são justamente dos países que mais teriam a perder com o sucesso de Alcântara. Mas para ilustrar um pouco isso, nos dias anteriores ao acidente lá de Alcântara, de 2003, tinham 20 americanos hospedados lá em Alcântara, na cidade de Alcântara. E também, um outro exemplo, segundo a PM do Maranhão, no dia 15 de maio de 2006,
quando ia ter uma visita técnica, né, do pessoal da BIM e de todos os responsáveis lá, tinham 116 estrangeiros na cidade. Em 2013, a Folha fez mais uma matéria e disse que eles tiveram acesso a documentos da BIM que demonstravam a suspeita de sabotagem pelos franceses em 2003, falando sobre várias ações de contra-espionagem também, que fizeram que eles descobriram redes de espionagem tanto em São Paulo quanto no Maranhão. Eram redes da DGSE, a Direção Geral de Segurança Externa, que é a agência de inteligência francesa. Ainda segundo a Folha, um chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, confirmou que o governo sabia da espionagem internacional em Alcântara. Após o acidente, a investigação sobre a eventual sabotagem francesa prosseguiu, conforme disse um ex-dirigente da BIM que preferiu não ser identificado. Complicado, né, gente? Mas assim, Alcântara é um dos pontos que a BIM mais trabalha. Eles têm muitos programas de contra-inteligência lá, contra-espionagem. Não só eles, mas também a Infantaria da Aeronáutica atua direto lá para prevenção de sabotagem, esse tipo de coisa, principalmente depois de 2003. Mas por que o programa espacial brasileiro é uma ameaça para os outros países? O primeiro ponto, que é o mais direto, que é o que geralmente o pessoal fala e fica nisso, é mais econômico, um pouco mais comercial. Basicamente, o que acontece? As potências espaciais, né, os países que já têm esses programas bem avançados, eles lucram muito com os lançamentos comerciais, tanto deles mesmos quanto dos outros países que precisam, mas que eles não têm programas espaciais, ou pelo menos não conseguem lançar os seus próprios satélites, principalmente. A base de Alcântara é uma das, se não a, mais bem posicionada do mundo, ficando só 2 graus abaixo da linha do Equador, que é o ponto principal, né, o ponto mais fácil. Aí não vou entrar na parte física, né, mas é por conta da rotação da Terra, fica mais fácil de fazer o lançamento usando a gravidade, etc. Não vou entrar nesse detalhe. Mas é uma das principais bases assim, em questão geográfica. Por que isso é importante? A partir de Alcântara, gastaria 30% menos de combustível, que é muita coisa. Uma boa parte do custo dos lançamentos é para o combustível. O que ia acontecer? A maioria desses países que não têm seus próprios programas iam querer lançar de onde? De Alcântara. Então, além de a gente lucrar muito com os nossos lançamentos, esse dinheiro que está vindo para a gente está deixando de ir para as potências. Ou seja, eles estão deixando de ganhar uma grana muito grande que agora está indo para o Brasil. Então é claro que eles não querem isso. Agora, indo um pouco mais a fundo, ainda tem um plano que quando entram só nesse, que é o quê? A gente consegue, a partir do nosso programa mesmo, a gente consegue lançar nossos próprios satélites, tanto comerciais próprios, por exemplo, para o INPE, para todas as instituições que precisarem, mas principalmente os nossos satélites militares, que são muito importantes. E a gente não vai depender mais de ninguém, até porque ninguém aceitaria, certo? Então é uma coisa muito boa para a gente, que a gente ia ter uma autonomia. Mas mais fundo ainda que isso, tem uma questão ainda assim muito mais importante. Indiretamente, a grande questão é que se o Brasil conseguisse desenvolver o programa espacial assim bastante, se a gente somar com o programa nuclear brasileiro, o que acontece? O desenvolvimento dos foguetes permitiria a gente avançar ou criar tecnologia para mísseis intercontinentais. E o nosso programa nuclear, assim, o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem completa capacidade de fazer um armamento atômico e a gente não faz. Então, assim, o Brasil ele tem a tecnologia para o enriquecimento de urânio a nível bélico, só que a gente não usa. Se a gente somar isso mais com os foguetes, a gente tem praticamente um míssil nuclear. Então, isso é um ponto muito delicado, tanto para a gente quanto para os outros países, porque vai ser uma potência nuclear a mais no mundo. Então, não é pouca coisa. Então, você vê que é um ponto distante, essa parte espacial, mas que se não fizerem nada, a gente pode chegar lá. Não necessariamente a gente vá, nem se a gente mesmo que a gente conseguir, a gente talvez não faça uma bomba atômica, mas a gente vai poder. Isso já é uma coisa assim absurda para a cabeça desses caras. Em 1984, nosso foguete Sonda 4 já tinha a capacidade de ser modificado ou transformado para fins bélicos, segundo a CIA. Então, a gente realmente tem essa capacidade.
Então, juntando todos esses pontos, juntando todos os nossos sucessos, quanto às questões que não deram certo, principalmente o acidente/sabotagem de 2003, a gente consegue entender a relevância dessa questão, né? A gente consegue perceber a importância de todos esses programas. Assim, eu espero que vocês estejam entendendo onde que eu quero chegar, mas vamos pensar. A questão não é aqui falar exatamente sobre se foi sabotagem ou não, apesar de ter muito a ver com isso, mas a questão é para a gente pensar um pouco sobre como, assim, tudo que acontece na superfície, tudo que sai muito na mídia, que é muito fácil, que a gente é sempre bombardeado, a maioria das vezes, será que é verdade? Assim, muita coisa que acontece, as ações mesmo dos países, assim, de verdade, são muito debaixo dos panos, e a gente não sabe, né? Eu podia ficar horas falando de vários exemplos do Brasil e do mundo inteiro, né? Como, por exemplo, o que aconteceu para os Estados Unidos pegarem Osama Bin Laden e tal. Tem vídeo sobre isso, tem filme sobre isso, então não vou falar isso agora. Mas é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Porque, por exemplo, pode vir um monte de gente aqui e falar: porra, isso aí é teoria da conspiração, não acredito que você está perdendo seu tempo falando disso. Ou vai, sei lá, vai falar que perdeu a credibilidade, caramba. Mas, cara, será mesmo? Porque assim, eu não dando uma de bom, mas eu entrei em contato com especialistas muito bons, que são muito famosos no Brasil. Como eu não perguntei se podia ou não vou falar nome. Mas eu falei com esses caras muito bons e eles mesmos falaram que acreditavam na sabotagem. Até porque eles tinham fontes que falavam isso. E eu já tive contato também com caras da ABIN. E eles falaram, claro que extraoficialmente, né? Também eu não posso falar quem é. Mas eles falaram pra mim e pro grupo que eu tava que eles acreditavam mesmo nisso. E não, assim, quem garante que não pode ter sido? Porque é uma coisa muito simples, assim, uma coisa muito plausível, né? Tudo bem. A investigação falou que foi uma pane elétrica, mas eles deixaram muito vago. E outra, não é um pouco estranho eles chegarem assim tão rápido para falar não, foi acidente, né? Aí a gente pode ficar pensando depois, por que será que eles não quiseram falar que foi uma sabotagem? Se foi, pode não ter sido? Pode. Mas eu duvido dessa hipótese. Eu, falando sério agora, a minha opinião, eu duvido que tenha sido acidente. Até porque muitos caras muito graúdo, vamos falar assim, caras muito elite, muito bons, lidam com a hipótese de sabotagem. Até porque tem um grande ponto. Foi muito azar, né? Ter os 21 caras mais crânios dessa área juntos no mesmo lugar, junto com o foguete, e ele explodir de uma vez matando todo mundo, né? Acabou com tudo que tinha na época, né? Acabou com o foguete, acabou com a estrutura toda do local, acabou com os caras mais inteligentes que a gente vai demorar de 10 a 40 anos, né? Tem lugares que falam 10, tem lugares que falam 40, mas de qualquer forma é muito tempo para repor caras tão bons no programa. Então, assim, são tantas coisas estranhas que é peculiar. Mas voltando, o ponto que eu quero trazer é como tudo é debaixo dos panos. Assim, a gente tem muita coisa que fica assim, explícita na nossa cara, que são só a ponta do iceberg, né? É difícil a gente conseguir ver o mínimo para baixo já da camada da realidade, vamos falar assim, né? Se você começa a cavar um pouquinho, você começa a descobrir outras coisas, mas é difícil a gente conseguir ver o que é mesmo, né? Mas a gente tendo a capacidade de ver o mínimo, já é muito para a gente conseguir falar contra o que está nessa realidade, né? Nessa camada mais superficial. Então eu queria só trazer isso para vocês ficarem pensando sobre isso. A ideia máxima aqui do canal, né, para quem tá chegando agora, é essa, né, de tipo, eu não quero muito chegar a falar verdades. A não ser quando for fatos históricos, assim, que não tem como contestar, como os vídeos que eu faço sobre Roma. Mas a maioria, quando eu vier trazer assuntos atuais, eu quero só fazer vocês pensarem. Dificilmente vou chegar e falar uma verdade absoluta. Eu falei, não, é isso e acabou, né? A maioria das vezes eu vou tentar fazer vocês pensarem. E é o caso de hoje. Agora falei muito, mas eu acho que vocês seguiram o meu raciocínio. Não importa se vocês concordam ou não, né? Pode concordar, pode discordar, não tem problema. Agora eu só vou pedir para que vocês, concordando ou não,
coloquem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, né? Talvez vocês tenham informações que eu não tenha, se quiserem compartilhar, pode colocar aqui embaixo também. Isso já ajuda muito também, até para não só para eu aprender mais, mas vocês também, que é o meu grande intuito aqui. Mas já chegando ao fim do vídeo, eu vou deixar mais uma coisa para vocês pensarem. Para quem interessa um Brasil fraco? Quem ganha com isso, né? Para quem interessa, né? E por que tem gente aqui dentro do Brasil que colabora com isso, né? Por que a gente tem gente assim, brasileiro atuando contra o Brasil? Isso não é questão de partido um ou outro, não. Tem gente de todos os partidos, até porque, vamos ser sinceros, a gente sabe que tudo isso é só um teatro, né? O sistema é um só, né? Mas mais uma vez falando, eu estou deixando alguns materiais aqui na descrição, alguns links. E assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco aonde eu quis chegar com esse vídeo. Eu quero agradecer de novo todo o apoio que eu estou tendo, né? Que eu estou conseguindo muita gente nova aqui me seguindo, principalmente do canal Arte da Guerra. Eu fico muito honrado com isso, de verdade, porque significa que eu estou indo no caminho certo, né? Claro que eu vou errar uma vez ou outra, né? Mas o apoio que vocês estão me dando eu não tenho palavras, né? O like de vocês é muito importante, não só para mim, para eu saber que eu estou no caminho certo, mas também para o YouTube entender que o material é relevante. E para que eu cresça mais ainda, compartilhando mais essas informações com mais gente. Então é muito importante que vocês deixem o like, se inscrevam no canal também para não perder nenhum vídeo, e de preferência ativar o sininho. E compartilhem esse vídeo e todos os outros com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você acha que gostam desses assuntos de geopolítica, relações internacionais, história militar, todo esse tipo de assunto, que é o que eu abordo aqui. Compartilha com eles, mas assim, todo o apoio que vocês derem vai ser de muita ajuda. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.